Muito que bem, senhoras e senhores, hoje é a estreia de um novo quadro aqui no Eu Vim de Santos. Por um acaso, eu sou Felipe Noronha, um homem que assiste alguns canais de YouTube e um deles é O Brasil que Deu Certo. Inclusive, um abraço ao Ciro Ramen, ao Matheus Laneri, que fazem O Brasil que Deu Certo, que é um canal de entretenimento, cultura muito popular brasileira. Adoro e nessa época de BBB, pausa. Se você não gosta de BBB, é só ignorar, pula 10 segundos aí, fica tranquilo, não precisa nos comentários reclamar, vai BBB. Pronto, volta. Nessa época de BBB, eles fazem o ranking semanal dos participantes do BBB, do pior ao melhor. Lá são no máximo 20, né? Então eles conseguem fazer um ranking rapidinho de quem tá o pior nessa semana ao melhor nessa semana. Inspirado neles, eu farei o ranking do Peixão. Aqui, na verdade, ainda não tem um nome para o quadro, mas listar semana a semana os 10 melhores jogadores do Santos no ano, mas em soma, né? Somando a atuação a cada semana, para que no final da temporada a gente possa eleger o melhor jogador do Santos dentro de algum critério. Não que isso seja importante, mas às vezes a gente precisa se divertir também. Então, tentando criar essa expectativa aí de uma eleição completamente aleatória e sem sentido, mas para a gente poder brincar um pouco aqui, além das notícias, além das análises aqui no Vini Santos. Tá bem? Então, um abraço ao Brasil que deu certo, que inspirou essa ideia do ranking. Sigam fazendo esses rankings de BBB que são maravilhosos e as lives da madrugada também, que me mantém acordado para ver os senhores comentando o paredão. Adoro! Bom, um abraço também para o Ivan Stort, que é o fotógrafo do Santos, que lá no Flickr do Santos disponibiliza todas as imagens de todos os jogadores. Vamos começar o ranking então. Após uma semana de temporada, o Santos já atuou contra o Santo André e contra a Ferroviária. 2 empates, os titulares não jogaram, então assim... eles não vão pintar aqui, claro, quando eles começarem a atuar, provavelmente já no sábado contra o São Paulo, quem for bem vai começando a aparecer aqui no ranking, que eu vou atualizar semana a semana, ou seja, tá tudo valendo. O jogo contra o Santo André, que foi o primeiro da temporada, vai continuar contando na análise lá do último jogo da temporada, sabe Deus contra quem. Nessa semana o 10º lugar vai para Vinícius Balieiro. Ele até aqui foi o 10º melhor jogador do Santos após 2 jogos na minha visão. Não comprometeu, mas também não teve uma atuação muito ruim, um pouco abaixo contra a Ferroviária em relação contra o Santo André, que ele buscou mais a bola, mas também foi improvisado de lateral direito, não é a dele, então assim, não comprometeu, ficou ali no meio da tabela, né? 20 e poucos jogadores já atuaram, ele fica ali em 10º à frente de muita gente, mas atrás de um outro tanto também. Vamos lá. Opa, olha só o animal que sou eu errando o clique. Nono lugar, Alanzinho. Alanzinho, um atacante de ponta, entrou no segundo tempo, já para o final do jogo contra o Santo André, foi titular contra a Ferroviária, principalmente nesse segundo jogo, foi um cara mais incisivo dentre os atacantes, inclusive em relação ao Ângelo, que daqui a pouco vai aparecer aqui também, mas muito mais incisivo do que o Arthur Gomes, por exemplo, que não vai aparecer aqui hoje. O Alanzinho pelo menos tentou algumas jogadas individuais, tentou buscar pontos. O Santos atacou um pouco, aliás, atacou pouco, né, de fato, contra a Ferroviária. Contra o Santo André ele ainda achou uma jogada perigosa. Apenas 2 partidas no profissional, ou uma em alguns minutos. Acho que um 9º lugar tá bom pro Alanzinho neste começo. O 8º lugar, bom, Ivonei. Ivonei que fez uma partida de pouquíssimos minutos, contra o Santo André, mas foi titular contra a Ferroviária e na minha visão, acho que eu deixei claro isso na análise, foi o melhor em campo. É que foi uma partida muito abaixo em relação ao jogo contra o Santo André, apesar de não termos perdido, tá bom, deu para testar algumas peças. Uma dessas peças foi o Ivonei, que teve chance de titular e foi o nosso melhor meio-campista, com direito a uma assistência no gol do Sabino. Então o Ivonei aparece aqui no 8º lugar dessa primeira semana. Em 7º, o Ângelo, como eu falei que ele ia surgir. Acho que ele foi bastante similar. Essas 3 posições estão bastante similares nesse momento, né? Ângelo, o próprio Ivonei, mas a comparação com o Alanzinho, que é ponta, é que o Ângelo teve mais minutos de jogo. Acho que contra o Santo André ele até tentou criar mais jogadas, foi mais de fato a linha de fundo, sempre mostrando uma inteligência no drible e a cabeça levantada, né? Visão de jogo. Acho que ele fica à frente do Alanzinho por isso e aparece nessa 7ª posição por enquanto. 2 primeiros jogos de 90 minutos dele, o Ângelo tem só 16 anos, acho que a tendência aqui é dele subir, vamos esperar o resto do ano. 6º lugar, Sabino. Sabino que tem exatamente um jogo como profissional no Santos, um gol, muito mais do que o Uribe
Por exemplo, claro, não estou analisando só a questão ofensiva, afinal de contas ele é zagueiro e eu sempre prego essa situação. O zagueiro é analisado pela defesa, acho que ele fez uma atuação segura contra a Ferroviária, apesar de não termos vencido, o time não foi pressionado, e ele fez, como eu falei na análise pós-jogo, uma atuação de zagueiro-zagueiro, que para uma estreia, tá bom, não precisava inventar. Bola chegou, pô, rebate. Deixa a bola longe da zaga e você tem menos chances de falhar. Então, sexto lugar com o Sabino. Quinta posição, Kevin Maltos, o homem que teve um tweet incrível descoberto essa semana, em que ele criou uma conta de Twitter quando ele tinha, se eu não me engano, nas minhas contas, 9 anos. E o único tweet dessa conta era pro Neymar. Neymar, sou um menino que joga bola, gostaria de te mandar vídeos, como é que eu faço? Ney, responde o Kevin, pô. Nunca respondeu. Hoje em dia ele tem uma outra conta de Twitter, mas esse tweet foi maravilhoso. Estreou no profissional, jogando bem, principalmente contra o Santo André, inclusive a imagem é de lá, quando foi bastante útil na saída de bola. Contra a Ferroviária, faltou meio assim, o meio campo não funcionou tão bem, não tinha tanto uma saída de laterais fechando para o meio para ajudar. Teve um pouco mais de dificuldade, mas me agradou bastante. Então Kevin aparece aqui na lista neste começo. Quarto lugar, acabei de falar de lateral indo para o meio nessa saída de bola com 3 zagueiros para ajudar o meio campo. Sandro, que fez um jogo posicional muito interessante contra o Santo André, né? Que é jogo posicional, um resumo rápido. Onde a bola tá em determinada parte do campo, então você tem um lugar que você precisa estar na parte do campo também. Quando a bola está aqui, você tem que estar em outro lugar. O Sandro, a bola está na zaga, deixa a lateral, avançava para o meio, dava opção, abria o espaço para o Kaique soltar no Ângelo diretamente. Não à toa, o Roland já chamou para treinar com os titulares, deve ser titular no sábado contra o São Paulo, afinal de contas nem o Pará nem o Madison estão podendo jogar. O Sandro começou bem. É muito importante que o Sandro continue bem, não colocando pressão, mas é porque a gente precisa de uma opção mais interessante na direita em relação às que a gente já tem. Seria legal o Sandro continuar bem também. Terceiro lugar, ele, o rei do Paulista, Jean Mota, já meteu gol, já foi falso 9, aparentemente vai ser meia contra o São Paulo, que eu já olho meio com desconfiança, mas tudo bem, começo de temporada, as peças têm de ser testadas. O que importa é que contra o Santo André ele liderou o bonde do Jean Mota, metendo o gol também. Então o Jean começa nessa terceira posição. É o Paulista. Algo me diz que durante o Paulista o Jean vai continuar aparecendo aqui no top 10. Vamos esperar. Segundo lugar, Gabriel Piranha, aqui comemorando o seu gol, que inclusive foi eleito na votação popular o mais bonito da rodada, da primeira rodada do Paulista, no prêmio Pepe, né? Beijo pro seu Pepe. Piranha que também se junta a essa situação do Sandro já citado, que foi um cara que estreou bem, não é a estreia dele, ele jogou contra o Bahia, não conta, né? Estreou bem como titular, então, digamos, foi já puxado para o Roland para treinar com os principais jogadores do elenco, deve ser banco contra o São Paulo, mas as expectativas são grandes em relação ao Pirani, que começou muito bem, também vamos esperar, não acho que ele vai ficar entre os 2 melhores jogadores da temporada, mas nessa primeira semana foi sim, se quiser ficar Pirani, tá tudo bem. E o melhor jogador da primeira semana, na minha visão, Kaique, o zagueiro, também só jogou uma vez contra o Santo André, já foi puxado, não deve ser titular contra o São Paulo, mas eu apostaria dinheiro aqui com os senhores que durante a temporada, e não daqui muito tempo, em pouco tempo, ele vai ganhar essa vaga ao lado do Luan Pérez. Kaique foi muito bem na defesa, com os passes, visão de jogo, acho que tem muito o que melhorar, tomou algumas bolas nas costas, normal, né? Nem aguentou 90 minutos, é um jovem, tem 17 anos, mas o potencial é incrível. Para mim foi o melhor em campo contra o Santo André, foi o melhor da primeira semana, porque foi o melhor na melhor atuação. Depois, contra o Ferroviária, ele não jogou, então não tinha como piorar. Nessa primeira semana, temos uma zebra, digamos assim. Afinal de contas, o Marinho, por exemplo, ainda vai demorar para surgir aqui, não está jogando, o Soteldo e todo mundo. O Kaique estreia o nosso ranking na primeira posição. Vamos lembrar, é só uma brincadeira, claro, eu vou analisar a sério, não vou inventar aqui um jogador que foi mal na primeira posição, mas só pra gente se divertir um pouco, geralmente sexta-feira o clima é mais tranquilo, menos gente vem ao canal porque é um dia que não tem tanta notícia, a gente tá na expectativa pro final de semana, o último jogo já faz 2 dias, então tô inventando aqui. Comentei, por exemplo, com a Anitta e Cabel delas fazerem comigo isso aqui. Eu tô lançando um primeiro vídeo para ver como é que fica. Se elas gostarem, eu e a Bel podemos revezar. A gente pode gravar junto. Enfim, quem sabe o que vai pintar nesse ranking daqui para frente. Vocês deixem o seu ranking também aqui nos comentários, que é muito importante, né? Para você, quem faz essa lista de top 10 após a primeira semana? Quem você espera que entre depois dos jogos contra o São Paulo e contra o Deportivo Lara? Meu Deus, tem Libertadores já. Conta pra mim, a gente vai conversando, vai brincando, tá bom? Amanhã, quase esqueci.
Amanhã, sábado, né? Se você está vendo isso na sexta, sábado, tem 2 vídeos. De manhã, o Santos joga a semifinal do Brasileiro Feminino Sub-18 com o Fluminense. Eu e a Anitta vamos gravar análise, por favor, com vaga na final. Boa sorte para as meninas. E à noite, claro, pós-jogo contra o São Paulo. Já jogamos nesse sábado. Agora sim, tchau.